Olá, meus amigos, minhas amigas, todos sejam bem-vindos para mais esse encontro com o Grupo Aulas da Vida. O Grupo Aulas da Vida, neste mês de setembro, numa homenagem ao bicentenário do nosso país, preparamos sim algumas palestras num preito de gratidão, de reconhecimento à nossa nação. Hoje eu falo com vocês sobre esses 200 anos desse grito de independência, que 2 semanas já falamos sobre isso, e hoje eu falo sobre paz e fraternidade para a nossa nação. Meu nome é Amália e antes vamos fazer uma pequena prece. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui nesses momentos de reflexão, de oração, pedindo, Senhor, a sua proteção sobre todos nós, sobre aqueles que estão ouvindo esta emissora nesse momento, sobre mim que falo, Senhor. E peço que abençoe a todos nós neste dia, para que possamos ter entendimento pelo vosso Evangelho, pela doutrina que abraçamos, que é a doutrina espírita. Obrigada, Jesus, por tudo. Antes, quero dizer a vocês que essa transmissão tem o apoio da Rádio e TV SEAC de Bauru, estado de São Paulo. Hoje, então, eu falo sobre paz e fraternidade para a nossa nação. Antes, vamos ver o conceito nos dicionários sobre essas 3 palavrinhas: paz, fraternidade e nação. O que é fraternidade? Fraternidade, nos dicionários, nos diz o seguinte, que é uma palavra que se origina de um vocábulo latino, frater, que significa irmão. E derivado de frater, nós vamos ter fraternitas, que nos dá a ideia de irmandade. Então, fraternidade, uma irmandade. Paz. Paz é a relação tranquila entre as pessoas, os cidadãos de uma cidade, de um país que não está em conflito. Disse também que é do estado de espírito de uma pessoa, a ausência de problemas, de violências. Então, significa paz. Nação. Nação é uma reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma, têm os mesmos costumes e formando um povo, daí formando uma nação. Nós podemos ver que a palavra paz e a palavra fraternidade nos lembram muito os conceitos de Jesus quando nos dava suas lições de sabedoria sobre sermos irmãos e vivermos em paz uns com os outros. Seus ensinamentos sempre foram pautados nisso, né? Amar ao próximo. Deus, quando criou o homem, ele criou nós, né? O homem no sentido geral, para viver em sociedade. Isto é, aprender uns com os outros. Mas para que isso se concretizasse, ele nos deu várias faculdades para facilitar essa comunicação. É a faculdade da visão, da fala, a faculdade do movimento e do pensamento. Isso para que nós pudéssemos entrar em contato uns com os outros, nos entendendo e nos ajudando mutuamente, visando o nosso progresso material e o nosso progresso moral. E também, eu diria, o espiritual, né? O homem deve progredir sempre. Essa é a lei. Essa lei não muda. Nós fomos criados para evoluir.
se o homem deve crescer sempre, progredir sempre, é a lei da evolução. Contudo, ele, isolado, sozinho, ele não conseguirá crescer. Por quê? Porque ele ainda não possui todos os requisitos, tudo aquilo que ele precisa para que ele possa fazer o seu crescimento. Ele ainda sozinho, ele ainda não domina tudo. Então, para isso é necessário o quê? Unir seus esforços, seu trabalho, sua inteligência, seus conhecimentos com outra criatura, para que juntos possam progredir, para que juntos possam aprender. E podemos ver que, à medida que nós aprendemos como uma pessoa, nós também ensinamos muita coisa a ela. Por isso, quando a gente fala nesse sentido, nós temos que entender a necessidade do homem se educar pessoalmente, compreender o que acontece à sua volta, porque essa aprendizagem que nós adquirimos nos dá o conhecimento necessário para que a gente possa crescer, para que nós possamos evoluir, não só no sentido material, mas também que façamos a nossa aprendizagem espiritual, porque nossa aprendizagem espiritual nos dá aquela ponte que nos liga com o nosso Criador, nos dando assim a fé e a paz de espírito, né? Somente essa parte espiritual que nos dá a verdadeira paz de espírito, sabemos disso. A parte material dos conhecimentos pode suprir as nossas necessidades materiais e nós devemos trabalhar por isso, né? Mas o espiritual é o conhecimento espiritual. Estamos reencarnados aqui na Terra, todos nós, resgatando penosas dívidas já assumidas, adquiridas em existências anteriores. Mas eu posso dizer a vocês que nós não estamos aqui para sofrer, porque nós temos dívidas a resgatar. A maior finalidade nossa aqui na Terra é o aprendizado, porque aquele que aprende direitinho, ele não vai sofrer tanto assim. Porque essa aprendizagem que Deus nos concede é que vai para a nossa recuperação, para que não tivéssemos necessidade de sofrer. Sofrer todos nós vamos, que aqui é um mundo de sofrimento. Mas aquele que aprende as leis do amor, ele sofre bem menos. E Deus sabe que nós somos ainda almas muito frágeis. Ainda somos almas muito frágeis. Sabemos que somos endividadas, e Deus sabe também, é claro, e somos reféns da dor e do sofrimento. E que na maioria das vezes nós nos perdemos diante de situações aflitivas. Aí nós se revoltamos contra Deus, nós temos essa atitude de muita revolta, desânimo, queixumes, falta de fé. Aí nós cruzamos os braços diante da oportunidade de sermos úteis, principalmente no meio que vivemos. Nós abandonamos tudo nesse sentimento de revolta contra Deus, contra o mundo, na realidade, né? Mas todos nós devemos saber que nós vivemos em uma nação e que uma nação não progride sem o trabalho dos seus cidadãos. Como que uma nação vai prosperar sem a mão de obra daqueles que aí convivem? Como que nós
tendo nossos braços ainda fortes, a nossa mente, nós devemos trabalhar, enfrentar o dia a dia, honestamente, para que a nossa nação possa crescer e trazer benefícios para todos nós. Mas nem todos pensam dessa maneira, nem todos. Se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver bem perto de nós que há pessoas, há cidadãos de uma nação que talvez guiados pela ambição, pelo egoísmo, são seduzidos por aqueles inimigos das trevas, inimigo da luz, né? Espírito das trevas, podemos dizer, inimigos da luz, que não querem ver a felicidade de ninguém. Então são seduzidos por essas criaturas que vão de encontro aos seus anseios de egoísmo, de ambição, e daí aceita suas sugestões menos dignas, de ganhos fáceis, ganhos rápidos e, naturalmente, desonestos, porque estão iludidos de que vão enriquecer mais rápido do que aquele outro que trabalha no seu dia a dia. Nós sabemos que isso tem um preço muito alto, mas muito alto mesmo. Porque além dele estar atrasando o seu progresso espiritual e lesando o seu próximo, ele também está buscando para si, para aqueles que com ele convivem, dias intermináveis de muito sofrimento, de muita angústia, de penúrias, porque quando ele opta por essa decisão infantil, irresponsável, posso te dizer, é natural que ele está arrecadando para si desequilíbrios que vão por uma vida inteira e às vezes até outras reencarnações. E com isso, ele se distancia cada vez mais da paz e da fraternidade, que tanto nós buscamos paz, fraternidade, todos nós queremos. Mas para que uma nação possa manter essa paz, essa fraternidade, essa dignidade moral de seus cidadãos, é preciso que nós rejeitemos esse tipo de situação. É preciso que nós rejeitemos o nosso egoísmo. É preciso que rejeitemos essas atitudes impensadas, as injustiças sociais que estão à nossa volta, as vaidades de inteligência. Uns se acham tão inteligentes que se acham no direito de explorar o seu irmão, não é assim que acontece? Que rejeitemos também essas situações de você se sentir que você é mais do que o outro, de você ter essa intolerância religiosa, que atualmente no nosso país nós estamos vendo muito isso, intolerância religiosa. Somos todos irmãos. Quando não é intolerância religiosa, são os preconceitos, o orgulho de raça. Nós vemos pelo mundo afora o quanto as pessoas são orgulhosas de querer manter a sua raça intacta, sem mistura. E quando nós falamos em orgulho de raça, nós temos que lembrar que a nossa nação, ela é uma nação que recebeu várias raças de outras terras. Ela recebeu com carinho, com amor. Quantas raças diferentes nós temos aqui entre nós? E nós temos que ser gratos a eles. Por quê? Porque quando aqui chegaram, eles deram a sua cultura, eles deram o seu trabalho.
É uma contribuição grandiosa. Eles deram até suas vidas para uma terra estranha, estrangeira, podemos dizer, que abraçaram como sua pátria. Então, nós temos que ser gratos a essas pessoas que muito contribuíram e ainda contribuem para que a nossa nação cresça. Eles merecem todo o nosso respeito, eles merecem o nosso reconhecimento e toda a nossa gratidão. Por quê? Muito contribuíram e ainda contribuem para o crescimento do nosso país. Nós temos que entender isso também. O apóstolo Paulo, que pregava muito entre os estrangeiros, né, que não eram judeus como ele, né, ele saía pelos povoados estrangeiros para pregar o evangelho de Jesus. E aí ele formava as suas igrejas com aqueles cristãos, né, os novos cristãos, e deixava aí os seus dirigentes para continuar orientando aquele povo. Porém, ele não se esquecia daquele povo. Ele sempre enviava suas cartas, suas famosas epístolas, que nós dizemos, àquele povo, para que eles não esquecessem de suas orientações. Numa dessas cartas, que seria a segunda ao povo de Corinto, uma cidade da Grécia, uma cidade muito importante da Grécia, mas também diz que tinha um povo muito danadinho, ele enviava suas orientações. E numa dessas orientações, que está em Coríntios 2, no capítulo 13, versículo 11, ele escreve essa lição maravilhosa. Ele diz o seguinte: irmãos, alegrai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Olha que lição linda, que serve para todos nós, é claro, trazendo para os nossos dias, sede do mesmo parecer, para que não haja contentas, para que não haja violência, respeitar o parecer do outro, respeitar a opinião do outro, para que haja paz. E a nossa nação atualmente está precisando muito disso, principalmente nesses dias que antecedem as eleições. Estão havendo muitas divergências desnecessárias. Pensemos nisso. A paz. Olha que Paulo já se preocupava com os seus seguidores de Cristo. Viver em paz, para que entreis em harmonia com o nosso Criador. Essa é a razão. Essas recomendações de Paulo lembram-nos fielmente o que seja paz e fraternidade para um grupo que se reúne. Pode ser uma cidade, pode ser uma família, pode ser uma nação. No entanto, meus irmãos, nós sabemos que a paz começa primeiramente dentro de nós. Sim, a paz verdadeira, estou dizendo. Essa paz que você conquista primeiramente dentro de você. Ela se irradia pela sua família. Da sua família, ela se irradia para a sua vizinhança, para a sua comunidade religiosa, ou a sua comunidade educacional, para a sua cidade, para os grandes centros e também para todo um país, para toda uma nação. Quando é uma paz verdadeira, ela contagia os seus habitantes.
E nós precisamos disso. A humanidade inteira precisa disso. Essa verdadeira paz e fraternidade entre as pessoas de um mesmo país, né? A começar do nosso. A maioria de nós anseia pela paz e fraternidade entre todos. Todos nós queremos paz, né? E o que fazer? O que fazer para sustentar a paz num ambiente onde há momentos de desequilíbrios? O que fazer? Nesses ambientes onde está havendo esses desequilíbrios, e acompanhados do medo, acompanhado da insegurança, acompanhado da violência, né? Da cólera das pessoas, isso tira a paz, né? Quando esses tipos de sentimentos e atitudes se fazem presentes, o que nós devemos fazer? Primeiro, levar a nossa palavra fraterna, a nossa palavra de paz. E quando não somos ouvidos, então nos recolhermos pelo pensamento equilibrado de uma oração por esse ambiente. É o que nos resta fazer. E é triste, né? Quando você está num ambiente onde há muita discussão, muito desequilíbrio. Nós temos que pensar nesse momento que a paz e a fraternidade estão bem distantes desse ambiente. Jesus, o maior dos pacifistas, né, sua palavra era somente de paz e fraternidade. Quando nós estudamos o seu evangelho, nós podemos sentir tudo isso. Ele já dizia, no evangelho de Mateus, está uma frase de Jesus, que vem até do Sermão da Montanha. Ele diz o seguinte: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É o que o nosso Criador quer de todos nós. Jesus não veio ensinar essas leis de amor entre todos para que houvesse a paz, houvesse equilíbrio entre todos? Mas está difícil de nós aprendermos. Emmanuel, guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, através das mãos dele, de Chico, escreve no livro Rumo Certo uma sentença simples que todos também conhecem. Ele diz assim: aquele que semeia, colhe a paz. Olha que lindo. Aquele que semeia, colhe a paz. Os nossos antigos já diziam: aquele que semeia vento, colhe tempestade. E não é verdade, minha gente? É a pura verdade, né? Quando o nosso Criador nos reúne em uma nação, não é por mero acaso. Nós sabemos disso, pois aí teremos uma missão, seja ela pequenina ou seja ela uma grande missão. E para que nós triunfemos nessas missões e em nossas escolhas, ele nos presenteia, eu posso te dizer, ele nos dá as ferramentas necessárias para que a gente possa triunfar. É necessário que nós saibamos ouvir e usar essas ferramentas da melhor maneira possível. Muitas ferramentas eu já disse: ouvir, falar, se movimentar, pensar. Mas há uma muito importante para
o nosso crescimento moral e espiritual. Como nós dizemos, são os anjos guardiões. Muitas religiões falam assim, anjos guardiões. Nós também falamos, mas também usamos termos espíritos protetores. Sim, Deus presenteia a cada criação sua com esse anjo guardião. Porque ele pode, nos nossos momentos de insegurança, de dúvida, ele pode, o nosso anjo protetor, nos intuir, pode nos aconselhar em nossas escolhas, em nossas decisões. Esses espíritos protetores, esses anjos guardiões, são seres muito avançados, muito superiores a nós. E a sua finalidade é essa, nos ajudar, nos aconselhar em nossa vida, tanto na vida material quanto na vida moral, espiritual, porque eles velam por nós, como um pai vela pelos seus filhos. Não se esqueçam disso. Cada um de nós temos esse espírito protetor, ou se você quer dizer anjo guardião. Não se esqueça disso. Cada um temos o nosso anjo guardião. E eles são colocados ao nosso lado por ordem de Deus. E é o que eu digo. Quando em nossas horas de saber o que fazer, né, de aflição, nós podemos interrogá-los. E eu posso dizer muito mais ainda, que quantos males, quantas dores, quantos sofrimentos nós poderíamos ter evitado se nós ouvíssemos a voz desse anjo protetor. Mas nós teimamos em não ouvi-lo. Então eu diria a vocês e a mim também, preparemos o nosso ouvido espiritual, preparemos o nosso coração, a nossa sensibilidade, em nossas orações, rogando a Jesus, rogando a Deus, nosso Pai, que nos permita ter esse ouvido apurado, esse coração sensível para ouvir a voz daqueles que querem o nosso bem. Eles são os nossos benfeitores. E eu posso lhe dizer que nós preparemos, porque realmente eles falam no íntimo da nossa alma. Agora eu poderia fazer uma pergunta a vocês. Se cada um de nós temos um anjo guardião, um benfeitor espiritual, e um país, uma nação, também não teria o seu benfeitor? Allan Kardec faz uma pergunta até muito semelhante a essa aos espíritos da codificação. Ele diz o seguinte: isso está na questão 519 do Livro dos Espíritos, viu? As aglomerações, é a pergunta dele, as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Vejamos o que eles respondem. Sim, essas reuniões são individualidades coletivas que caminham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Olha como Deus é maravilhoso. Além dele nos dar esse protetor especial para cada um, ele dá também um protetor especial para cada nação. Quando ele diz aqui, ó, reuniões de coletividade, de individualidades coletivas,
Por exemplo, uma família, ela tem sua individualidade, de cada um que se reúne, forma uma família. A família se reunindo com outras famílias, formam uma comunidade. E essas famílias, reunindo-se entre si, formam cidades enormes, estados, enfim, um país, uma nação, onde todos têm o seu protetor espiritual. E eu posso agora, junto com vocês, deduzir o seguinte: se toda nação tem um espírito protetor, o nosso país, o nosso Brasil, também tem o seu protetor especial, esse espírito grandioso. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala sobre isso. É um livro muito especial. Ele diz que o nosso país, que o nosso Brasil, esse livro, deixa eu lembrar a vocês, foi psicografado também por Francisco Cândido Xavier. E nesse livro ele diz que o nosso país conta com a tutela do espírito Ismael, um espírito de grande elevação, mas de grande elevação mesmo. Esse espírito, Ismael, a tutela do nosso Brasil, foi entregue a ele diretamente por Jesus. Eu tenho que lembrar a vocês que Jesus é o governador do nosso planeta, é o governador geral do nosso planeta. Então, para cada nação, ele designa um espírito protetor. Aqui para nós é Ismael. Nós vamos falar mais sobre ele na próxima palestra, na próxima semana. E esse espírito protetor é aquele que está incumbido de dirigir a nossa tarefa espiritual. Conta-se que a tarefa maior de Ismael é implantar o Evangelho de Jesus aqui entre nós, entre a nossa nação, que já é bem divulgado, mas a finalidade maior é propagar para o mundo que o Evangelho tem que sair daqui da nossa nação para todos os povos. Olha a missão dele, difícil. Não vai ser fácil, mas isso já está acontecendo, né? Nós sabemos que a nossa nação é uma nação cristã, por várias religiões, não estou falando só do Espiritismo. E na próxima semana nós vamos falar sobre isso. Contudo, minha gente, se Jesus designa um protetor para cada nação, nenhuma nação fica sem o seu protetor. Podemos saber disso com toda certeza. Contudo, há muitas nações que parece que recusa tudo isso. Porque nós sabemos também que o caráter de uma nação se conhece pelo seu povo e pelas suas leis. Prestem atenção. O caráter de uma nação se conhece pelos seus povos e pelas suas leis. Se os cidadãos de uma nação forem egoístas, forem bélicos, né? Forem violentos, bélicos é aqueles que gostam de guerra, forem violentos, não ter esse amor ao próximo, eles naturalmente, suas leis também serão injustas.
às vezes ofendendo até a humanidade. Se um país tiver cidadãos dessa forma e leis dessa forma injustas, e não somente injustas, mas desumanas, naturalmente seus dirigentes, né? Os dirigentes desse país também são assim. O que acontece? Os espíritos do bem, os espíritos da luz, os protetores especiais, podem fazer muito pouco por essa nação. Por quê? Esses povos, esses governantes, ainda são dominados, veja bem, dominados por maus espíritos que se comprazem com tudo aquilo. E é natural que a voz dos bons espíritos serão aí em minoria. Então, nós temos que pensar que ainda existem muitas nações, mas muitas nações mesmo, que dão voz à violência, que dão voz às guerras, que dão voz ao egoísmo, à falta de amor ao próximo, às injustiças sociais, aos preconceitos, como eu já disse, ao orgulho. E isso podemos também deduzir que a paz e a fraternidade ainda vai ficar um bom tempo longe de uma nação como essa. E outra, uma nação que vive sob guerras, injustiças sociais, que não ama o seu povo, que nem aquele povo também, muitos, né? Não são todos, também ainda não descobriram esse amor ao próximo. Naturalmente, elas vão afetar a paz de toda a humanidade. Olha, meus amigos, eu, para encerrar, nesses 200 anos de paz, não diria uma paz do nosso país, uma paz total. Nós temos uma paz relativa, mas ainda podemos considerar que é paz. Nesses 200 anos de independência, desse grito do Ipiranga, o que nós temos que fazer? Orar, e orar muito, para que o nosso país continue com essa paz relativa, continue tendo essa fraternidade que ainda existe entre o nosso povo, que sejamos reconhecidos a esses povos que vêm de fora, dar a sua cota de trabalho para que a nossa nação cresça. E nesses 200 anos, vamos pedir ao Espírito Ismael que, em nome de Deus, que em nome de Jesus, possa estar sempre conosco, com os nossos governantes, intuindo-os, aconselhando-os para que façam um bom governo, para que o nosso povo possa crescer, não só materialmente, mas como espiritualmente e, sobretudo, moralmente. A nossa nação ainda precisa de muito crescimento moral. Nós sabemos que a maioria dos cidadãos e das cidadãs do nosso país são cristãos, se dizem cristãos, mas as nossas condições morais ainda são muito atrasadas. Há muita violência ainda entre nós, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos paz e fraternidade. Então vamos orar, vamos pedir ao nosso Criador para que nós possamos trabalhar com honestidade, desempenhando as nossas funções aqui em nosso país,
com amor, desempenhando essas funções e nossas obrigações com caridade, com amor ao próximo, pensando no bem-estar do outro, para que nós entremos em harmonia com Deus e com Jesus. E eu peço nesse dia que o espírito de Ismael, esse espírito benfeitor do nosso país, possa ter as condições de implantar o verdadeiro Evangelho de Jesus entre todos nós, primeiro e depois lá fora. Fiquem todos na paz de Jesus.